Antes da gente ler, eu gostaria de orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor Deus poderoso, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, por esse ambiente tão maravilhoso aqui, Senhor. Te agradecemos pela vida dos irmãos, cada um que está aqui, Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama e o Senhor está nos atraindo cada vez mais ao teu colo, à tua intimidade, Senhor. Ó Deus, que essa noite o Senhor venha tocar o nosso coração, nos ensinar, que o Senhor fique à vontade no nosso meio, faça tudo o que o Senhor quiser fazer e da maneira que o Senhor quiser fazer aqui. Ó Deus, que a tua palavra possa ser luz realmente para os nossos caminhos aqui, lâmpada para os nossos pés, que ela venha firmar as nossas convicções e que elas sejam corretas e verdadeiras em ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria hoje de falar sobre a restauração de todas as coisas. Eu vou, mesmo que não seja tão profundo, mas eu gostaria de entrar um pouco também na parte escatológica e falar um pouco sobre algumas coisas que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu vejo que a gente precisa desenvolver, aprender, crescer nesse tema também. Vamos ler Atos capítulo 3, a partir do versículo 11, nós vamos ler até o 21. Se puder colocar aqui para mim, coloca na versão NVI, por favor. Vamos ler. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, é que o mesmo nome que fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu o receba ou o retenha, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos, os profetas. Amém, até aqui. Esse texto, ele está falando sobre a pregação de Pedro, após a cura de um paralítico. Pedro e João tinham subido ao templo, e eles curaram um paralítico, através do nome de Jesus, e aquilo lhe provocou um alvoroço, as pessoas ficaram impressionadas, e começaram a se perguntar o que estava acontecendo, porque conheciam aquele paralítico que ficava pedindo esmolas ali do templo, e de repente as pessoas viram que aquele homem que era paralítico estava andando.
E diante daquilo, Pedro, ele aproveitou a oportunidade sabiamente e começou a pregar a palavra, e a gente está vendo aqui boa parte dessa pregação de Pedro. E essa pregação de Pedro, ela é muito interessante. Ela tem algumas bases e mostram o caminho que a igreja, os apóstolos, depois o apóstolo Paulo também iam seguir dentro dessa linha de pregação, e a maneira como eles apresentavam o plano, o que Jesus fez, tudo aquilo. Mas existe nesse texto algo muito interessante, porque esse texto fala sobre 2 tempos. Ele fala sobre 2 vindas. E era algo que o povo de Israel, a maioria deles, não conseguiu compreender. Inclusive, os próprios discípulos de Jesus custaram a compreender. E aqui Pedro começa a explicar. Por quê? Na cabeça de muitos, ali eles estavam pensando o seguinte: era recente a morte de Jesus. E eles se perguntavam assim: mas, se ele era o Messias, por que ele morreu? Ele não era aquele que os profetas diziam que seria o libertador? Não é ele que iria libertar Israel? Então, havia essa interrogação na cabeça das pessoas. Por isso que você vai ver que dentro da pregação dos apóstolos, eles sempre falavam sobre a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque foi predito esse tema. Quando a gente pega o texto de Isaías, que fala lá sobre que ele levou sobre si e carregou as nossas dores, foi como ovelha muda, aquele texto, que era muito conhecido por qualquer judeu, aquele texto não fala apenas do sofrimento e morte do Messias, mas também fala da ressurreição. Só que eles não conseguiam compreender a linguagem profética, por isso ficava essa dúvida. Então Pedro vem nessa pregação e ele começa a explicar isso, e ele fala sobre 2 tempos. Ele fala assim: olha, esse Jesus que vocês negaram e entregaram para ser crucificado, e vocês soltaram um assassino que era Barrabás e entregaram ele para ser crucificado, esse Jesus, ele, conforme foi dito pelos profetas, ele bate nesse texto. Se você observar, depois você vai olhar aí o versículo 18, que fala sobre o primeiro tempo, o tempo do sofrimento, do servo sofredor, e depois do versículo 21, que foi o último que a gente leu, ele vai falar sobre o segundo tempo. Então ele fala sobre o primeiro tempo, que o Messias viria, e ele, conforme foi dito pelos profetas, ele iria padecer, sofrer e morrer. Aí, Pedro fala assim: mas ele ressuscitou. E no versículo 21 fala assim: e ele está no céu, até o tempo em que ele voltará para restaurar todas as coisas. Coloca o versículo 21 novamente. Ok. Olha lá, é necessário que o céu o receba, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Olha o que Pedro está falando assim, que os profetas, mais para frente no texto, ele vai falar assim que isso já tinha sido predito por Moisés, e ele falou assim que os profetas, todos eles, de Samuel em diante, falaram sobre essa trajetória do Cristo, do Messias. Mas ele está falando aqui que ele viria para restaurar
todas as coisas. O que a gente vê é que existe, dentro da profecia, profecias que têm um duplo cumprimento, ou seja, cumpre parte num tempo e cumpre outra parte no outro tempo. Abra a sua Bíblia em Isaías 61, vamos ver um exemplo disso. Um texto também conhecido. Isaías 61, versículo 1, por favor. Vamos ler o versículo 1 e 2, presta atenção nesse texto. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Amém. Esta é uma profecia falando sobre o Messias, falando sobre Jesus. Essa profecia, o próprio Jesus, ele leu essa profecia na sinagoga da sua terra natal. Vamos ver isso em Lucas capítulo 4. Abre aí, Lucas capítulo 4. Versículo 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos os glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então, fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Deixa aqui no 21. Então, Jesus foi para Nazaré e no dia de sábado ele entrou na sinagoga. E como ele já tinha começado o seu ministério, e já era considerado um mestre, foi lhe dada a oportunidade dele ler o texto. O costume na sinagoga era o seguinte: quando alguém pegava um pergaminho para ler, essa pessoa se levantava, lia. Depois que essa pessoa lia, ela se sentava e começava a ensinar diante daquilo que ela tinha lido. E o que aconteceu ali foi exatamente isso. Jesus, ele recebeu o pergaminho do profeta Isaías e leu o mesmo texto que a gente leu, Isaías 61. Mas se vocês observarem bem, ele não leu todo o texto. Ele parou numa parte.
A parte que fala assim, e o dia da vingança, ele não leu. Por quê? Porque aquela era uma profecia de 2 tempos de cumprimento. E o interessante é que ele fala aqui, ó, volta no 21. Era o 21? Isso mesmo. O 21, por favor. Lucas 4, 21. Ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Deixa nesse texto. Então, olha o que Jesus estava falando. Ele leu e se assentou. Todo mundo ficou esperando ele explicar o texto, como era o costume. A explicação que ele deu foi o seguinte: o que eu acabei de ler se cumpriu hoje. A declaração dele era o seguinte: eu sou o cumprimento dessa profecia. E as pessoas ficaram assustadas com aquela declaração. Mas ele não falou assim, olha, a profecia toda de Isaías se cumpriu. Ele falou o seguinte: aquilo que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. Então, no texto de Isaías, ele está falando ali, depois se você quiser ler na sua casa, todo o restante do capítulo de Isaías, ainda existe um cumprimento que não está destinado à primeira vinda de Jesus, mas à segunda vinda de Jesus. Ou seja, existe uma restauração de todas as coisas, conforme a gente leu em Atos capítulo 3, na pregação de Pedro, que ainda estamos aguardando. Isso é algo que a gente precisa colocar no nosso coração e entender. Olha o que Pedro falou na sua pregação, conforme a gente leu em Atos capítulo 3. Pedro falou o seguinte: os profetas, escuta isso, os profetas profetizaram a respeito do Messias. Pedro está falando assim, e tudo que os profetas profetizaram com relação a ele, se cumpriu. Por exemplo, os profetas profetizaram que Jesus nasceria em Belém. Jesus nasceu em Belém, se cumpriu. Os profetas profetizaram que ele nasceria de uma virgem. Também se cumpriu. Pedro estava abrindo os olhos deles e falando assim, olha, da mesma forma que as profecias relacionadas à primeira vinda dele, da mesma forma que elas se cumpriram, as profecias relacionadas à segunda vinda, elas também vão se cumprir. Olha que coisa interessante. Ele estava falando assim, olha, existem 2 tempos. Existe o tempo da primeira vinda e existe o tempo da segunda vinda. E onde nós estamos? Nós estamos no mesmo lugar, ou no mesmo tempo, em que os ouvintes de Pedro estavam ali. Nós estamos no intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Nós estamos nesse intervalo. E qual foi a mensagem de Pedro para os ouvintes que estão no intervalo como nós? Ele falou assim, olha, vocês têm que se arrepender. Se arrependam, porque se vocês se arrependerem, os seus pecados serão perdoados, cancelados. Era isso que Pedro está falando. E virão tempos de refrigério sobre a vida de vocês, pela presença do Senhor. Olha a mensagem, olha a sabedoria de Pedro. Olha o que ele estava falando. Por quê? Porque da mesma forma que, escuta isso, que tudo o que foi predito primeiro se cumpriu, também o que foi predito para a segunda vinda vai se cumprir. Então, vamos voltar para o texto de Isaías agora. O tempo da vingança vai chegar, querido. E às vezes a gente fala assim, mas Jesus, ele não falou sobre o tempo da vingança. Eu não vou ler todo o texto de Isaías 61, mas Isaías 61, os demais versículos a partir do 3, você vai ver que
ele começa a falar sobre as coisas relacionadas a essa restauração total aqui que Pedro falou na sua mensagem. O que tem acontecido? As pessoas têm vivido de uma maneira como se tudo se estivesse limitado a esta vida e a esse tempo. Você vai reparar que a mensagem dos apóstolos que eles pregavam era a mensagem de arrependimento. Por quê? Porque a partir do momento, Hebreus 9, 27, fala assim, ao homem está proposto morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo. Ou seja, haverá um tempo de prestação de contas. Esse tempo, ele vai se cumprir. Nós não podemos viver ou conduzir a nossa vida de uma maneira como se tudo se resumisse aqui e agora. Nós vamos estar diante do Senhor. A palavra fala, Paulo fala assim, todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Paulo fala isso enfaticamente, todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Ou seja, haverá um tempo de prestação de contas. E a gente não pode achar que eu vivo a minha vida aqui, de qualquer maneira, e chegar lá, Jesus vai falar assim, tudo bem, você errou, né? Ignorou, né? Tudo que eu falei, tudo que foi ensinado. Mas eu morri na cruz por você. Vai ser assim? Não. Não vai ser assim, exato. E isso, a gente não pode afastar essa mensagem ou essa advertência das nossas vidas. Aí você pode me perguntar assim, então o que está sendo reservado para nós é a vingança? Não, eu quero mostrar a vocês que não. Abra sua Bíblia comigo agora, em 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15 é um capítulo grande. Eu te aconselho a ler ele com calma e cuidado. Nós vamos ler a partir do versículo 35, senão vai gastar muito tempo. Mas antes, vamos tentar fazer aqui um cenário aqui, até chegar no versículo 35. Nesse capítulo, Paulo está falando sobre a ressurreição. Ele está falando sobre essa palavra, ele está falando sobre ressurreição. Ele está escrevendo aqui a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja complicada. Era uma igreja com muitos problemas. Era uma igreja com doutrinas estranhas. Era uma igreja com muita divisão, uma igreja carnal. Mas nem por isso, Paulo deixou de ensinar para eles o que eles tinham que saber. E é interessante que Paulo, ele gasta um bom tempo aqui, muitas letras, para explicar sobre esse tema da ressurreição. Ele começa falando sobre a ressurreição de Jesus. Ele faz um contraponto. Por quê? Paulo ficou sabendo que na igreja de Corinto, algumas pessoas estavam ensinando que não havia ressurreição. Eles estavam falando assim, essa conversa que Paulo falou com vocês, que os discípulos de Jesus falam sobre ressurreição, isso aí é apenas
uma forma que eles usaram para falar que a obra de Jesus foi feita e tal. E Paulo, ele vem batendo duro sobre isso. Ele fala assim, olha, de maneira alguma, nós estamos falando, Paulo está falando assim, ó, nós estamos falando sobre algo concreto, real. Ele fala assim, ó, aí ele apresenta, se você pegar os primeiros versículos do capítulo 15, você vai ver o seguinte, Paulo apresenta bases do evangelho. Ele fala assim, olha, Jesus veio, sofreu, morreu e ressuscitou. E ele fala assim, a mensagem do evangelho, ela tem que tocar nesses pontos. Era como se Paulo estivesse falando assim, se eu tirar a parte da ressurreição, a mensagem do evangelho fica falha e ineficiente. Paulo chega a falar assim, se Jesus não ressuscitou, a pregação é vã. Tudo que nós estamos fazendo aqui não tem menor sentido. E aí a gente começa a pensar, puxa, que declaração forte. Exatamente. Paulo estava apresentando o seguinte, a ressurreição de Jesus é uma resposta e uma aprovação de Deus diante do que ele fez. E ele continua falando assim que a ressurreição de Jesus é um modelo do que vai acontecer com os crentes em Jesus. E Paulo faz toda uma explicação sobre a questão de Jesus ter ressuscitado. Ele fala assim, ó, Jesus veio, sofreu, morreu crucificado, ressuscitou, e inclusive depois que ele ressuscitou, ele apareceu a Pedro, apareceu aos apóstolos, apareceu a Tiago, apareceu a mais de 500 pessoas. Nós o vimos. Aí depois fala assim, e depois ele ainda apareceu para mim, eu nasci fora do tempo, eu fui algumas versões falam assim, eu fui um abortivo. Ele fala assim, eu vi esse Jesus. Ele está falando assim, não aceitem esse ensinamento que não existe ressurreição. Por quê? Ele fala assim, inclusive algumas dessas pessoas ainda estão vivas, você pode conversar com eles. Eles conversaram com Jesus, eles tocaram em Jesus depois que ele havia ressuscitado. Como alguém pode chegar hoje e falar assim que não existe ressurreição? E Paulo caminha nessa linha. Depois, Paulo vai começar a falar sobre o modelo que a ressurreição de Jesus é. Por quê? Ele fala assim, Cristo, ele é a primícia dos que morrem, ou seja, ele estava falando o seguinte, da mesma maneira que Jesus ressuscitou, aqueles que creem em Jesus serão ressuscitados, quando? Aí vem a pergunta, quando que isso vai acontecer? E Paulo fala assim, no tocar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Ou seja, quando que vai acontecer isso? Na segunda vinda de Jesus, conforme a pregação de Pedro lá em Atos capítulo 3. Agora vamos para o texto para a gente ver como que ele dá alguns detalhes aqui muito interessantes. Versículo 35. 1 Coríntios 15, versículo 35. Paulo começa fazendo, como ele faz em muitas suas cartas, por exemplo, em Romanos ele faz muito isso. Ele faz uma pergunta e ele mesmo se propõe e começa a responder a pergunta que ele fez. Olha isso. Mas alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Na verdade, ele fez duas perguntas. Aí ele começa a responder as perguntas. Vamos lá. Insensato. Ele está advertindo aqueles que falavam sobre não haver ressurreição. Ele fala assim, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Continua. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de uma outra planta. Espera aí, pode deixar no 38 aqui. Então, Paulo ele começa falando sobre a questão, ele usa o exemplo de uma semente para falar como vai acontecer a ressurreição dos mortos. Então, ele está falando o seguinte, quando alguém
pega uma semente de trigo e lança aquela semente na terra. Até Jesus mesmo usou também esse exemplo, assim, se o grão de trigo não morrer, permanece ele só, mas ele morrendo, dá muito fruto. Jesus também usou isso. Paulo está usando isso aqui, ele está falando assim, na ressurreição, como que vai funcionar? Quando você joga na terra lá um grão de trigo, ele tá usando esse exemplo, ele está falando assim, aquele grão de trigo morre, e depois vai nascer um grão igual? Não. Vai nascer uma planta, um pé, né? Que vai nascer, e aquele pé vai dar outras sementes. Ou seja, você planta de uma forma e nasce de uma outra forma. Ou seja, Paulo está falando exatamente o que ia acontecer, ou o que vai acontecer com a ressurreição dos mortos. Versículo 38. Mas Deus lhe dá um corpo segundo a vontade dele, e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Exatamente isso. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Espera aí, deixa no 40 aqui. Aí Paulo está começando a falar agora os detalhes da ressurreição e como vão ser esses corpos ressuscitados. Ele está falando assim, existem corpos celestes, ou em algumas versões espirituais, e existem corpos terrestres. E ele fala assim que há diferença de esplendor entre um e outro. Ele já está falando assim que, mostrando como vai ser. Versículo 41. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, o outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscitado é imperecível. Deixa aqui no 42. Olha que coisa incrível. Meu irmão, a promessa de Deus para aqueles que vencerem, como diz o Apocalipse, é uma promessa maravilhosa. E o próprio Paulo fala aqui, no começo desse capítulo, assim, aqueles que esperam apenas para essa vida são os mais miseráveis. A nossa esperança não é para essa vida. O que Deus tem preparado para nós ou vai começar a se cumprir em totalidade na segunda vida de Jesus. E ele fala assim, olha, os nossos corpos, os corpos daqueles que morreram em Cristo, aqueles crentes que vão morrer em Cristo, eles são semeados aqui, olha, ele está falando assim, em que é perecível. Ou seja, é um corpo que estraga. O que é um produto perecível? Isso, que se perde, que se estraga. O que é um produto perecível? É um produto que tem data de validade. É isso. Olha o que Paulo está falando. Esse corpo que nós temos aqui, toca no seu corpo assim, faz assim, só para você lembrar que você tem um corpo, Esse corpo que nós temos, esse corpo, ele é perecível. Ele tem data de validade. Você sabe a sua data de validade? Ele acha que sabe. Mas é certo que todos nós, meu irmão, todos nós vamos perecer ou vamos ser semeados na terra, como Paulo está falando aqui. Mas olha que coisa incrível. Paulo está falando assim, você ou o crente, ele é semeado perecível e ele será ressuscitado
imperecível. Isso é maravilhoso, irmão. Glória de aplaudir ao Senhor mesmo. Você não sabe, mas você tem um carimbo com data de validade. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas olha que coisa incrível, querido. Querido, quando alguém nasce de novo, aceita Jesus, é como se, além desse carimbo com a data de validade ali, ele recebesse uma informação especial. Assim, ele vai ressuscitar imperecível. O sangue de Jesus nos garante isso, querido. O sacrifício de Jesus colocou isso para nós. Vamos continuar, vamos lá. Versículo próximo, isso. Olha isso. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Meu irmão, que coisa tremenda isso. Isso é tremendo. Todos nós, nós enfrentamos fraquezas de todo tipo e também desonra. Olha que ele está falando isso. Nós vivemos uma vida onde a desonra e a fraqueza, elas nos cercam, nos tocam, nos abatem em diversos momentos. A nossa vida, ela está envolvida com isso. Um texto muito famoso, fala assim, a gente inclusive leu esse texto hoje lá na turma que está se preparando para batizar e para se tornar discípulo. Um texto famoso de Paulo, Romanos 3, 23. Esse texto, ele é incrível, fala assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto não fala assim, todos pecaram e estão destituídos do perdão de Deus. Esse texto não está falando assim, todos pecaram e destituídos estão da salvação de Deus. Esse texto está falando assim, todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Ou seja, aquilo que Adão experimentou, ou conhecer a glória de Deus no jardim, face a face com o Pai ali, todos foram afastados daquela presença, daquela glória e daquela imagem que estava em Deus e estava em Adão. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem de Deus. E na desobediência ali, no pecado da independência de Adão, ele foi afastado. Depois, a Bíblia fala que, além de tudo, Adão ainda foi expulso do jardim. Correto? Adão foi expulso do jardim. Adão e Eva. E esse texto está falando o seguinte, na ressurreição dos mortos, nós vamos ressuscitar em glória. Olha, Jesus está dizendo aqui, olha, aliás, Paulo está dizendo que Jesus vai nos proporcionar a viver aquilo que Adão viveu antes do pecado. Isso é maravilhoso. E ele fala, semeado em fraqueza e ressuscitado em poder. Meu irmão, esse texto está mostrando o seguinte, imagina as fraquezas da sua vida. Agora eu não estou falando apenas do lado espiritual, não. Eu estou falando em todo tipo de fraqueza que você imaginar. Espiritual, emocional, fraqueza física, doenças,
esse texto fala o seguinte, que isso tem uma data para ser encerrado. Aquilo que era fraqueza vai ressuscitar em poder. Meu irmão, quem aqui já teve dor de cabeça? Quem aqui teve dor de cabeça hoje? Algumas pessoas. Eu estou falando de uma coisa que incomoda, às vezes em alguns casos, pequena, que às vezes as pessoas até se acostumam. Pessoas que às vezes têm dor de cabeça tão frequentemente que aquilo para elas já é uma coisa normal. Não é verdade? Agora, pensa comigo. Existem tantas doenças, tantas enfermidades no mundo, que a gente não consegue nem falar. Se eu pedir aqui, se eu fizesse um exercício aqui, para cada um ir falando uma doença aqui, sem o próximo poder repetir a mesma doença, todo mundo ia conseguir falar uma doença aqui. Porque é tanta doença que tem. Aí, o que vai acontecer na ressurreição dos mortos? Todas elas vão ser canceladas, todas. O nosso corpo não vai receber nenhum tipo de doença, enfermidade nenhuma. Seja ela física ou emocional. A gente vê pessoas sofrendo com depressão, uma doença que tem derrubado, atacado muitas pessoas, uma doença de caráter, de alma. Hoje a Bia estava lá em casa e uma pessoa ligou para ela, uma pessoa que a Bia tem acompanhado há algum tempo, e essa pessoa, a Bia tem evangelizado essa pessoa, mas é uma pessoa que sofre muito na sua família e vive uma depressão profunda. E às vezes eu fico assim, meu Deus, são tantos exemplos de sofrimento provocado por essas doenças, por essas malignidades, por essas coisas terríveis que vieram diante do primeiro Adão, como nós vamos ler. Vamos continuar. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ótimo isso aqui. Isso aqui é muito bom. Por quê? Algumas pessoas têm uma ideia errada. A seguinte, quando Jesus voltar, aí nós vamos viver como uma fumacinha assim, ó, uma fumacinha que tem um olhinho, uma boquinha e que vai ficar cantando aleluia para a eternidade. Não, não é isso, querido. Olha o que esse texto está falando. Esse texto não está falando isso, não. Ele está falando assim que, da mesma forma que existe corpo natural, existe corpo espiritual. Jesus, quando ele ressuscitou com um corpo espiritual, mas o corpo espiritual que ele ressuscitou, era um corpo que as pessoas eram capazes de tocar. Jesus falou com Tomé, pode tocar, toca do meu lado, olha aqui, eu fui furado, olha aqui a minha mão furada. Depois da ressurreição, Jesus comeu. Por quê? Porque ele tinha um corpo espiritual. Não é igual ao corpo natural, mas também não é a fumacinha que as pessoas imaginam. Não é um fantasma. Continua. Assim está escrito. Olha isso. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito que dá vida, ou espírito vivificante. Isso é maravilhoso, querido. Paulo está explicando, em Romanos também Paulo usa uma linguagem muito semelhante, fala também de maneiras semelhantes sobre isso. O primeiro Adão era uma base reprodutora, uma forma que todos os demais seriam como eles.
Porque talvez a pessoa não entende e fala assim, peraí, mas ele está falando primeiro Adão, segundo Adão, depois de Adão já teve tanta gente. E esse segundo Adão, que é Jesus, entre Adão e Jesus teve muita gente. E as pessoas às vezes não conseguem compreender. Paulo não está falando só sobre a questão de você ser um ser humano. Paulo está falando sobre aquele que se torna um reprodutor, uma forma, um que dá base para os demais. Todos nós recebemos da base reprodutora de Adão, ou se tornamos a forma deformada conforme Adão. Aí Paulo fala assim, mas existe o último Adão. Da mesma forma que o primeiro Adão, ele transferiu o erro, ou a maldade, ou essa independência, esse pecado que todos nós carregamos. Paulo agora está falando assim, olha, da mesma forma, existe o segundo Adão, e ele não vai transmitir, ou não transmite, o erro, a maldade, ele transmite o Espírito que dá vida. Nós temos recebido desse Espírito que dá vida, amém, querido? Nós temos o Espírito vivificante dentro de nós. Esse Jesus que é o Espírito vivificante, ele habita na vida dos crentes, meu irmão. É isso que te garante que um dia você vai experimentar, seja sendo ressuscitado, seja sendo transformado, você vai receber um corpo novo, querido. Vamos lá, versículo próximo, 46. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Ele está explicando sobre Adão e Jesus, continua. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Amém. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Espera aí agora, olha que coisa. Esse texto é maravilhoso. Ele está falando sobre semelhança agora. Olha o que ele está falando. Quem está em Adão é semelhante a Adão. Olha o que Paulo está falando aqui. Quem está em Adão é semelhante a Adão. E ele fala assim, quem está em Jesus é semelhante a Jesus. Olha isso. Agora ele está falando da nossa vida. Ele está falando da nossa vida e também do nosso ressurgir. Então, a nossa semelhança é segundo o homem celestial que é Cristo. Pode continuar. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Ou seja, nós temos uma base do que vai ser o nosso corpo glorificado, que é o corpo glorificado de Jesus. Por isso que Paulo fala que Cristo é a primícia dos que dormem. Vamos continuar. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Passa o próximo, deixa eu ver se vai continuar. É isso. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Exato. Olha o que Paulo está falando aqui. Nesses dois versículos, Paulo está falando o seguinte, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O que é perecível não pode herdar o imperecível. Ele está dizendo o seguinte, nessa estrutura herdada por Adão, nesse corpo que nós recebemos, conforme o primeiro Adão, nós não temos condições de viver diante de Deus, ou na glória de Deus, ou perante Deus, com esse corpo. Por quê? Porque esse corpo é um corpo tendente ao pecado, é um corpo deformado. Paulo está dizendo o seguinte, Deus já pensou em tudo, o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é que nós possamos viver com Ele eternamente. Amém, queridos? Eternamente. E
com essa carcaça aqui, ó, não ia dar certo. Com esse corpo aqui que tem dor de cabeça, dor de ouvido, dor de dente, tristeza, fraqueza. Não. Aí Paulo está falando o seguinte: para você entrar na plenitude do reino de Deus, Ele vai te dar um corpo novo. É por isso que quando Pedro estava pregando a sua mensagem lá em Atos capítulo 3, ele falou assim, ó: chegará o tempo onde Ele vai restaurar todas as coisas. E todas as coisas, inclusive os corpos daqueles que vão viver com Ele. Inclusive os nossos corpos. Será um corpo espiritual, mas vai ser um corpo. Continua. Aí, ó. Aqui, ó. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que coisa, esse texto é maravilhoso também. Por quê? Porque Paulo, ele enxergava, ele pensava que ele ia experimentar a segunda vinda de Jesus. Por isso que ele está falando assim, e nós seremos transformados. Olha o que Paulo está dizendo. Para aqueles, ele está dizendo para a igreja, ou seja, para os crentes em Jesus, para os fiéis, para os vencedores, só tem dois processos. Ou a gente morre antes da segunda vinda de Jesus, e esses que morrerem serão ressuscitados com um corpo glorificado novo. Olha isso. Mas vão ter alguns que vão estar aqui vivos na terra quando Jesus voltar. E esses, Deus não vai matar eles para eles ressuscitarem. Eles vão apenas ser transformados. Ou seja, ele fala assim, primeiro, ele inclusive fala aqui, ó. Depois ele vai falar. Mas esse texto tem uma outra coisa interessante. Ele fala assim que existe um tempo onde isso vai acontecer. Ele marca isso na agenda. Paulo está marcando isso na agenda. Qual é o tempo onde isso vai acontecer? Paulo fala assim, quando tocar a última trombeta. Que história de trombeta é essa? Meu irmão, eu não vou poder te explicar isso agora. Isso, eu estou fazendo a propaganda, exatamente, a Andréia pegou ali, ó. Eu estou fazendo a propaganda. Nós vamos ter um estudo aqui do livro de Apocalipse, lá nós vamos estudar sobre tudo isso, inclusive as trombetas e tudo. Mas, se Paulo está falando aqui que isso vai acontecer no soar da última trombeta, então isso vai acontecer na última trombeta. Já está escrito aí sim, então vai ser assim. Mas, ele está falando assim, olha que coisa. Deus vai ter um trabalho gigantesco, ele vai gastar alguns anos para fazer toda essa transformação? Não. Ele vai fazer isso num piscar de olhos. Isso é extraordinário, querido. Num abrir e fechar de olhos, todo esse processo vai acontecer. Mortos ressuscitando com o corpo transformado, vivos sendo transformados imediatamente. É assim, ó. Pronto. É rápido o negócio. É isso que nós vamos experimentar, queridos. Vamos continuar, vamos lá. Eu creio que vai dar para terminar o capítulo hoje. Pois é necessário
que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade, conforme nós falamos. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Meu irmão, Paulo vai começar agora a declarar um canto de vitória. Paulo está dizendo o seguinte: a sentença de morte que foi lançada, ela vai terminar. Vai chegar um tempo, que nós já sabemos que está marcado na agenda, vai chegar um tempo onde esse negócio de a gente experimentar a morte nossa ou dos nossos parentes, companheiros, semelhantes, isso vai acabar. A gente ainda experimenta essa dor. A dor de perder um parente é algo terrível. Terrível. A dor de perder um amigo é algo terrível. É tão terrível que até Jesus chorou. Quando Jesus recebeu a notícia da morte de Lázaro, que era seu amigo, a Bíblia fala que Jesus chorou. Por quê? Porque é uma dor que está vinculada à desobediência do primeiro Adão. Mas isso tem uma data para acabar, e Paulo começa a celebrar. Vamos continuando. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão ou o seu ferrão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o 58 para a gente terminar. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. É incrível a forma como Paulo termina isso aqui. Ele faz toda uma explicação e ele termina dizendo o seguinte: existe um dia preparado, nos profetas ele é chamado de o dia do Senhor, apesar que esse período ele não vai durar apenas um dia, onde Deus enviará seu Filho novamente à terra. Jesus, ele voltará. E ele vai cumprir as segundas partes de profecias que não foram cumpridas ainda. O reino dele vai ser estabelecido em totalidade. Aonde que o reino dele vai ser? Aqui na terra. Ele vai reinar, ele vai ter um trono em Jerusalém, ele vai governar a terra a partir de Jerusalém. É assim que diz a Escritura. E Paulo fala o seguinte: olha, todo o nosso trabalho, ele não é em vão. A nossa vida, ela não vai ficar sem receber uma recompensa. Aqueles que são fiéis ao Senhor, que viveram, que dedicaram as suas vidas, eles vão experimentar algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É isso. Fica de pé, vamos orar. Fecha os